Eu sou Rodrigo Dias Arruda Serra, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente emocionante para mim, porque toda a minha vida acadêmica foi realizada aqui dentro da Unicamp. Eu acho que eu bati um recorde, entrando em 92 na graduação e saindo em 2012 no doutorado, tendo realizado 20 anos de Unicamp, sem nunca ter repetido uma matéria. Eu trabalhei aqui em Campinas na área de desenvolvimento de software durante uns 15 anos mais ou menos, e atualmente eu estou trabalhando na Globo.com no Rio de Janeiro, na área de web semântica. E nesse meio tempo eu também me envolvi no mundo do software livre, mas como nós não temos tempo para isso, vamos direto ao que interessa. Qual é a ideia dessa brevíssima história no tempo? Basicamente, era um momento de descontração, né? Última palestra do dia, todo mundo cansado. A minha especialidade nessas palestras normalmente é Python, mas o Luciano Ramalho já ia dar uma palestra de Python nesse evento, então nós negociamos e eu resolvi falar sobre um outro assunto. E um assunto que me interessou é esse de história da computação, porque eu entendo pouco dele. Aí me forçou a dar uma olhadinha e descobrir coisas interessantes para compartilhar com vocês. E a primeira pergunta que eu me fiz foi: aonde começa a computação? Em que momento que a gente pode dizer aqui começou a computação? E aí, o primeiro ponto que eu achei interessante seria o ábaco. Tem diversas formas de ábaco, esse ábaco aí está representando um ábaco que surgiu há 2.700 anos antes de Cristo. Como máquina, uma coisa extremamente bem sucedida, porque está em uso até hoje. Inclusive, foi feita uma competição entre um aluno usando uma máquina de calcular e um outro aluno utilizando um ábaco, e o que utilizava o ábaco produziu o resultado mais rápido do que o que fez a conta com a máquina de calcular. Por quê? Porque no ábaco, ele começava, à medida que ia se falando do número, ele já começava a fazer a computação. É claro que a máquina de calcular faz a computação da conta mais rápido, mas como pelo uso do ábaco, ele já estava fazendo a conta durante o processo de enunciação dos números, ele conseguiu produzir o resultado antes do que usou a máquina de calcular. O nome ábaco é interessante, ele vem do latim abacus, do grego abacos, significando tábua de cálculo. Existe também uma outra acepção, abax, como tábua polvilhada com terra ou pó. Então é interessante que o ábaco, nos primórdios da computação, veio do pó, veio da areia, e a areia hoje também é o princípio principal sílico que faz os computadores. Então eu achei esse é o lugar para a gente começar a falar, o ábaco. E o ábaco sumeriano, em particular, tem vários ábacos, romano, latino, grego, coreano, japonês, chinês, russo, mas o ábaco sumeriano é parcialmente interessante, é o mais sexy, porque ele usa a base sexagesimal. A base sexagesimal que está aqui embaixo, ela é interessante porque ela é um número que tem o maior número de divisores inteiros, o número 60. Então, o fato de se trabalhar na base sexagesimal era útil porque você tinha várias divisões inteiras. Outras coisas interessantes sobre o ábaco é a acessibilidade. O ábaco pode ser utilizado por cegos. Inclusive, existe uma versão especial de ábaco chamada Cranmer, desenvolvida por Helen Keller, especialmente para uso por cegos. Em 1920, o ábaco ainda era obrigatoriamente utilizado por contadores em Londres. E nas escolas, até pouco tempo, da Rússia, ele também era obrigatório, e no Oriente ele ainda é amplamente utilizado. Depois do ábaco, a gente vai chegar na régua de cálculo. Mas para chegar na régua de cálculo, a gente precisa falar de John Napier. John Napier inventou os logaritmos e o ponto decimal, mas ele é famoso pelos logaritmos. E os logaritmos foram parcialmente importantes para você conseguir fazer contas rápido com números grandes, de multiplicação e de divisão. E por que você conseguia fazer isso? Porque ele transforma as contas de multiplicação em somas. A gente vai ver isso através desse exemplo aqui. Então, se eu quisia fazer a conta de x vezes y, na verdade, eu pegava o logaritmo de x, o logaritmo de y, eu somava ambos, isso me dava um determinado valor, eu ia numa tabela de antilogaritmos e descobria quanto era x vezes y. Então, essa era uma técnica aí, e essa foi a técnica básica que levou à régua de cálculo, criada por esse cavalheiro aqui, chamado John Oughtred, ou Guilherme, desculpe, John, falei William Oughtred, ou Guilherme Oughtred, que ele criou a régua de cálculo. Tem algum engenheiro aqui na plateia? Temos engenheiros aqui na plateia, fantástico. Então, eu particularmente me formei em engenharia de computação aqui, mas nunca utilizei uma régua de cálculo.
E aí eu fiquei muito curioso, falei, poxa, como é que funcionava isso? E esse aqui é o exemplo de uma régua de cálculo, fazendo a conta, difícil conta, de 2 vezes 3, que é igual a 6, tá certo? E ela tem aqui duas tabelas de logarítmicos, e aí você, deslizando uma régua sobre a outra, você conseguia chegar no valor final da conta. Teve várias formas e encarnações da régua de cálculo. Vocês estão vendo um exemplo aí bem mais modernoso, teve outros exemplos. O que eu achei particularmente interessante é que a primeira régua de cálculo era redonda. Ela não era naquele formato retilíneo. Só no ano seguinte, a primeira que foi criada lá por volta do século XVII e ficou em 300 anos em uso. Então não foi tão bem sucedido quanto o ábaco, que está há 5.000 anos na praça, mas um produto relativamente bem sucedido, usava esse princípio. E aí, só uma nota de curiosidade, quando a gente falou em números grandes, existe um número grande que tem um nome chamado Google. Esse número Google significa 10 elevado a 100, e é por conta desse nome, desse número, que a empresa Google, com uma grafia ligeiramente diferente, adotou esse nome. E a sede da empresa, chamada Googleplex, também é o nome de um outro número, que é 10 elevado a um Google. Muito bem. Aí, olhando aí na linha da história, a gente viu o ábaco, a gente viu a régua de cálculo, e chega esse indivíduo, Pascal, Blaise Pascal, famoso por fórmulas da pressão hidrostática, pelo binômio, mas ele queria ajudar o pai dele. E ele, na época, com 19 anos de idade, divisou a construção dessa máquina, que ficou famosa como Pascaline. Essa máquina super interessante é uma calculadora, caso vocês não tenham reconhecido ainda. Essa calculadora, o pai era cobrador de impostos, o pai de Pascal. Pascal criou essa calculadora em 1642 e depois de meros 50 protótipos, ele conseguiu sucesso em 1645, criando essa versão final. A ideia básica dessa calculadora, ela era absolutamente mecânica, ela fazia contas de soma e subtração, e eu tinha esses cilindros interligados, que ficavam ocultos dentro da máquina. Esses cilindros, eles estavam conectados ao display. Então, aqui em cima eu tinha o display, e a esse cilindro eu entrava com o número discando, como se fossem os antigos telefones. Quem pegou essa época, telefones com dial. E aí isso fazia girar essa roldana aqui, que fazia a computação da soma. Para a gente poder entender melhor como é que essa máquina funcionava, vamos observar esse vídeo aqui, que ele vai ilustrar a Pascaline em funcionamento. Então, eu já tinha o número 28 entrado, e ele vai entrar com o número 35. Para isso, ele vai primeiro na casa das dezenas, até onde está o número 3, e faz um giro do número 3. Depois, ele vai até a casa das unidades, onde estava o 5, e faz um giro do número 5. Não é um Palm Pilot, mas usava um stylus para poder ser utilizado. É muita sofisticação. Tinha já um display, e poderia, inclusive, chegar, como ela tinha um display de 7 dígitos, poderia chegar até 9.999.999. E existia um complicador ainda mais, porque ela precisava, além de trabalhar na base decimal, ela precisava trabalhar na base 12 e na base 20, porque na França, como na Inglaterra, nós tínhamos que 12 deniers ou 12 pence equivaliam a 1 sol ou 1 shilling. E da mesma forma, 20 sols ou 20 shillings equivaliam a 1 livre ou 1 pound. Então ela precisava ter essa conversão de base para poder fazer as contas. Extremamente sofisticado. Anos depois, Leibniz, um matemático famoso pela co-invenção do cálculo com Newton, Isaac Newton, ele sofisticou a Pascaline para poder ir além da soma e da subtração, fazendo operações também de divisão e multiplicação. Um detalhe sobre a vida de Leibniz: ele obteve o segundo PhD dele aos 19 anos, saindo da faculdade bem mais cedo do que eu, e morreu pobre, felizmente. E aí nós chegamos a um outro indivíduo muito bem sucedido na linha de venda de calculadoras, porque Pascal conseguiu fazer 20 das Pascalines. Ele conseguiu uma concessão do rei para ser o único a fabricar e vender a Pascaline. Então ele também foi o primeiro a ter uma patente de produto na França. Mas este senhor aqui, chamado Charles Xavier, não confundir com este Charles Xavier, esse Charles Xavier Thomas de Colmar, durante 40 anos,
ele produziu uma máquina chamada Arithmometer, que era, como vocês podem reconhecer facilmente aqui, uma calculadora portátil. A Pascaline não era portátil, ela era muito pesada para ser levada daqui para lá, mas foram produzidos 1.500 dessas unidades aqui, e foi um grande sucesso de vendas. Fazia as 4 operações. Essas aqui foram algumas outras variantes. Esse aqui é um detalhe de como é que você operava essa máquina. Então, agora não era mais dials, era um slider. Então, eu entrava com um determinado número, eu entrava com outro número, chaveava entre as operações de subtração, divisão, soma e multiplicação, e eu podia fazer minhas contas. E aí nós vamos precisar pegar uma pequena tangente. Este senhor aí, chamado Joseph Marie Charles, ficou conhecido como Jacquard, que era seu apelido, não seu sobrenome. Ele trabalhava com teares, tá certo? Então, fabricação de tecidos aqui, teares mecânicos. Só que ele introduziu uma grande inovação no mundo dos teares que veio a ser de extrema relevância para a computação, que é a programação do tear. É muito fácil você errar na hora de você estar fazendo uma tecelagem, porque você precisa reconfigurar para garantir uma padronagem a cada momento, qual é o padrão que você está tecendo naquele instante. Como isso era extremamente complexo, ele tentou automatizar essa parada através de cartões perfurados. Então, o que vocês estão vendo aqui, caso vocês tenham alguma dificuldade de fazer a leitura, é a programação do modelo que vai ser tecido por esse tear. Isso foi um sucesso no mundo dos teares, mas foi um sucesso ainda maior no mundo da computação. Porque o dito, então, pai da computação, Charles Babbage, aproveitou essa ideia do cartão perfurado para poder construir as máquinas programáveis dele. Porém, infelizmente, Charles Babbage, apesar de ser dito como o pai da computação, ele projetou as máquinas, mas não construiu. Inclusive, a primeira máquina que ele projetou, que foi em 1822, a máquina The Difference Engine, né? A ideia é que essa máquina fosse capaz de computar funções polinomiais. Então, operações um pouco mais sofisticadas do que soma e subtração. Essa primeira máquina de diferenciação dele era capaz de fazer uma conta com 31 dígitos de precisão. Ela tinha 25.000 partes e o tamanho dela era de 2,4 metros de altura. Não era muito portátil. Depois disso, ele resolveu projetar uma segunda máquina, chamada a máquina analítica, que essa segunda não chegou a ser construída até pouco tempo. O Museu de Londres fez uma iniciativa para fazer a construção dessa máquina. Isso aqui seria um primeiro esboço da primeira máquina de Babbage. Isso aqui foi a segunda máquina que foi construída pelo Museu Britânico, o Museu de Ciências de Londres, está presente lá até hoje. E essa é uma versão funcional construída em Lego. Tem gente que tem muito tempo. Inclusive, uma outra trivia famosa é que Ada Lovelace, filha de Lord Byron, dita como a primeira mulher programadora de todos os tempos, fez um programa para a máquina de Babbage. Fantástico. E agora, eu vou convidar vocês para entrar na minha máquina do tempo, porque eu vou precisar dar um salto na história da computação. Eu não vou mencionar algumas figuras ilustres que mereciam ser mencionadas, como, por exemplo, Alan Turing, porque nós poderíamos falar horas sobre Alan Turing. Nós não temos esse tempo. Então, nós vamos ter que pular toda uma grande parte aí da história da computação e ir mais lá para frente, onde este indivíduo, um professor chamado Douglas Hartree, em 1951, disse a seguinte frase: na minha opinião, todos os cálculos que alguém possa precisar na Inglaterra podem ser feitos em 3 computadores digitais que estão sendo construídos em Cambridge, um em Teddington e um em Manchester. E ninguém mais, nunca, vai precisar ter uma máquina ou vai ser capaz de comprar uma. E aí chega esse outro indivíduo que tinha uma opinião diferente. Este é o H de HP. Um senhor chamado William Reddington Hewlett, da Hewlett & Packard. E esse indivíduo aí, a HP, teve uma importância muito grande na história da computação. Se vocês procurarem um podcast chamado The Tech Stuff, eles têm 3 episódios só falando sobre a história da HP, mas o que eu achei particularmente interessante dentro da história da HP foi este pequeno modelo aqui.
que é justamente a HP 9100A. Ela era um dos primeiros computadores. Porém, nas palavras de Bill Hewlett, ele falava: se nós tivéssemos chamado a HP 9100A de computador, ela teria sido rejeitada por nossos clientes, porque ela não se parece com o IBM. E aí, por isso, eles chamaram de calculadora. Mas essa HP, ela era capaz de fazer cálculos de matemática de ponto flutuante, logaritmo, antilogaritmo, raiz quadrada, funções trigonométricas, e era capaz de conectar ainda uma impressora ou um plotter. Tinha um tecladinho e um display, que mais ou menos era uma moderníssima interface com tubos de raios catódicos, CRT, mostrando displays de 7 segmentos. Fantástico. Tinha inclusive comerciais em revistas. Você poderia comprar pela bagatela de $5.000 na época, que corrigidos para hoje seriam mais ou menos $33.000. Muito bem, aí chega esse senhor, que também é de muita importância na história da computação, mas eu acho até que não é tão inovador o que eu possa vir trazer aqui sobre Steve Jobs, que foi o campeão da revolução do computador pessoal, roubou as ideias da Xerox, como a gente vai ver mais na frente em outros slides, foi despedido da própria empresa que ele fundou na Apple, voltando mais tarde para liderar essa empresa, fundou outras empresas de sucesso como a Next e a Pixar, onde ele revolucionou a indústria do cinema digital, criou outros tipos de device, novas indústrias, lançando o Newton, iPod, iPad e etc. E aí nós temos essa outra frase na linha do professor Hartree, dizendo, inclusive, para fazer justiça, há um certo debate se este senhor de fato disse ou não essa frase. Mas como ela é tão comumente atribuída a ele, eu resolvi colocar que no mundo talvez exista mercado para, quem sabe, 5 computadores. Claro que na época ele estava falando de um outro tipo de computador, não era o computador pessoal, ele não tinha essa visão do computador pessoal. Esse é o ex-presidente da IBM, Thomas J. Watson, tem um centro de pesquisa da IBM com esse nome, mas aqui eu preciso ainda falar uma informação, não. Ah, sim, o aluguel dessa máquina. Nós vimos o preço de quanto era uma HP 9100A, $33.000 pelo preço de hoje. O aluguel de uma máquina da IBM, na época, custava de $12 a $18.000 por mês. E aí, um evento interessante sobre a IBM foi a construção do Deep Blue. O Deep Blue ficou muito famoso por combater Garry Kasparov e vencê-lo. E aí eu fui um pouco atrás dessa história, e o interessante foi que no primeiro combate, o Deep Blue perdeu. Ele perdeu numa série de 6 partidas de 4-2. Garry Kasparov derrotou ele 4 vezes, perdeu dele 2 vezes. Aí eles fizeram uma reformulação do Deep Blue, chamaram de Deeper Blue, que ganhou 2 partidas, perdeu uma e empatou 3. Isso foi amplamente comemorado pela indústria como pela primeira vez que um computador venceu um ser humano em algo que se considerava impossível, que era uma partida de xadrez. O Deep Blue tinha uma pequena vantagem, porque ele era capaz de fazer a avaliação de 200 milhões de posições por segundo. Imagine o poder mental de Garry Kasparov. Detalhe, durante esse processo, Garry Kasparov pediu para estudar algumas partidas do Deep Blue, o que a IBM rejeitou, dizendo que seria concorrência desleal. Muito bem. Aí nós temos aqui uma versão nova, chamada Blue Genie, que hoje está no hall dos computadores mais rápidos do mundo. Isso aqui é só um exemplo do Blue Genie, como é que ele é montado. Então, nessa plaquinha aqui nós temos 2 processadores. Esses 2 processadores são montados em 4 CPUs. Essas 4 CPUs são espetadas nessa prancheta, formando 64 CPUs, que são empilhadas, formando 2048 CPUs, que são agregadas em 64 gabinetes, totalizando 131.072 CPUs. E isso é dito como sendo um supercomputador, utilizado na simulação de tempo, cálculos de DNA, cálculos físicos, etc. Aí nós temos esse outro senhor aqui, William Gates III. Há muito o que falar de Bill Gates, por isso eu vou falar muito pouco. É magnata, investidor, programador, inventor e agora filântropo. Interessante, isso aqui é uma foto dele no início da carreira,
quando ele conseguiu enxergar mais longe do que a IBM, achou que existia mercado, ele comprou um sistema operacional chamado QR-DOS, e aí veiculou esse sistema operacional com o nome de MS-DOS, Microsoft DOS. Na época, a Microsoft se chamava assim, só alguns anos depois ela mudou o nome para ficar sem o hífen. Então ele e seu sócio, Paul Allen, veicularam e venderam várias cópias de DOS que funcionavam com máquinas da IBM e inclusive com seus clones produzidos por nossos irmãos tigres asiáticos, e aí conseguiu fazer fortuna em cima disso. Nessa época, essa aqui é uma foto da época que Bill Gates começou a atuar, não é a época que ele estava sendo processado por políticas monopolistas pelo Estado americano, foi só provavelmente uma multa de ticket. E aqui nós temos um pouco da trajetória da Microsoft ao longo dos anos. Basicamente, eu nasci aqui, eu entrei na faculdade aqui, na graduação, por aqui, mais ou menos, eu terminei a graduação, eu comecei o mestrado, eu terminei meu mestrado mais ou menos aqui, e meu doutorado eu comecei mais para lá. E aí nós temos uma história grande sobre as várias versões de Windows, só que eu não vou entrar nesse mérito, por causa do tempo. Aqui nós temos só um vislumbre da velocidade de crescimento de vendas de PCs. Então, a Microsoft cresceu muito nesse período, junto com ela uma outra empresa chamada Intel, também cresceu muito. E aqui a gente está retratando simplesmente vendas de chips Intel, num período de, está ruim de vocês enxergarem ali, mas é mais ou menos 1991, 1992, até mais ou menos 2008, o tempo que levou para se chegar à cifra de 2 bilhões de PCs vendidos no mundo. Porém, hoje em dia, o mercado que está mais interessante é este aqui. Então, agora a gente está se preparando, porque os computadores celulares estão sendo a nova plataforma de navegação e o alvo de desenvolvimento de aplicações. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, uma das diretrizes que nós temos é se preparar para o celular como sendo a porta de entrada da internet. Muito bem. Aí eu vou fazer rapidamente aqui um pupurri na área de interface. A gente falou de hardware, falou de figuras importantes na área de hardware. Eu não poderia deixar de falar de um senhor chamado Douglas Engelbart. E ele fez uma apresentação que eu recomendo a vocês que procurem o vídeo dessa apresentação, chamada The Mother of All Demos, ou seja, a demonstração que foi a mãe de todas. Nessa demonstração, ele falou e introduziu o conceito do mouse de computador, videoconferência, teleconferência, hipertexto, processamento de texto, hipermídia, linkagem dinâmica de arquivos, bootstrapping e colaboração real-time. Tudo isso em 1960 e poucos, por vídeo. É fantástica a apresentação dele. Apesar de não impressionar muito, isso aqui era uma primeira interface gráfica com hiperlinks, em que você podia usar o mouse, clicar e sair navegando. É muito interessante. Depois disso, o que aconteceu? Depois disso, a Xerox aproveitou o trabalho de Douglas Engelbart e começou a desenvolver uma interface gráfica. Ou seja, não vamos mais interagir com aquele console de letras verdes e somente texto. Só que isso não foi levado para frente porque os diretores da Xerox falavam: a nossa empresa é uma empresa de máquinas fotocopiadores. Nós ganhamos dinheiro com máquinas fotocopiadores, computadores não são o nosso negócio principal. E aí, nisso, numa visita feita por Steve Jobs aproveitou essa ideia e falou: puxa, que pena, né? E aí ele pegou e utilizou essa ideia e criou aí o Apple. Fez o lançamento do Lisa. O Lisa foi lançado em 83 e o Macintosh em 84, lançando a indústria da computação pessoal. O interessante é que a interface do Mac em 84 era muito parecida com a interface que o Windows ia ter só em 1990. Em 85, a Microsoft tentou responder à ação da Apple e lançou essa interface gráfica aqui. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, Xerox, Apple. No ano seguinte, a Microsoft, tentando competir, lançou essa maravilhosa interface gráfica. Mas melhorou muito 5 anos depois, em 1990, com Windows 3. E depois foi melhorando, até que, se a gente for fazer uma comparação aqui, o OS X, lançado também pela Apple em 2001,
tinha mais ou menos a mesma qualidade do Windows Vista, lançado pela Microsoft em 2007. Minto, 2009. Então levou mais ou menos, em média, 6 a 7 anos para a Microsoft conseguir emparelhar em termos de qualidade gráfica com a Apple. E é claro que o mundo do open source não estava atrás, e esse aqui é um exemplo de uma interface gráfica em 3D, tá certo? 2 exemplos, na verdade, rodando em Linux, uma interface chamada Compis, que usa aceleração 3G e etc. Fantástico, para mostrar como que a coisa evoluiu. Mas, por um lado do mundo das interfaces, era o lado dos desktops, o outro lado era o computador que você é capaz de vestir. Então, o computador que você é capaz de vestir é interessante, porque um relógio não deixa de ser uma máquina que você é capaz de vestir. Esse relógio que vocês estão vendo aí está jogando um jogo chamado Invasion, e era um Data Link USB Dress Edition. Houveram outras tentativas de um computador de vestir, mas de todas as mais pitorescas, uma delas foi na dinastia Qing, na China, em que fizeram um ábaco na forma de um anel. Eu não consegui uma fotografia para isso e não tive tempo de fazer um desenho. Mas se o ábaco foi a origem da computação, esse anel talvez foi o primeiro wearable computer de todos os tempos. Mas pitoresco mesmo é este cavalheiro, senhor professor Steve Mann, formado no MIT, lecionando em Toronto. E aí vocês vão ver aqui a sequência de wearable computer que ele desenvolveu. Esse primeiro modelito, muito bonito, muito funcional, tá certo? E aí ele foi transformando isso para outros modelos. O próximo modelo, vocês vão ver, é a razão pela qual a minha esposa não gosta que eu use pochetes, porque elas podem se desenvolver nisso. Aí aqui já um aperfeiçoamento muito grande. Note o detalhe da antena no boné, muito chique. E aí o modelo final, Dolce & Gabbana, você quase não percebe o computador aqui, os óculos também fazem parte do conjunto. Agora, o uso prolongado do desenvolvimento de interfaces de vestir pode causar danos à saúde, como pode se constatar por essa foto recente do professor Steve Mann e a sua última montagem. O que é interessante é que esse modelo é muito próximo de um produto que eu acredito que logo nós vamos estar interagindo com, que é o Google Glass, que está sendo aqui ilustrado no rosto de Sergey Brin, um dos fundadores do Google, e que vai ser um óculos, para quem não teve oportunidade ainda de ver alguma propaganda sobre isso, que é capaz de tirar fotos, filmar, dar informações de horário, previsão de tempo, rotas, etc. E é um conceito novo em que a empresa está investindo bastante. Opa, isso é um sinal de que o nosso tempo está acabando. E aí, para fechar, eu tinha aqui uns slides sobre linguagens de programação, que é um tema que eu gosto muito de falar. Quantos aqui são desenvolvedores? Tem alguns desenvolvedores, certo? Então, eu não vou, para os que não são desenvolvedores, eu não vou tornar isso extremamente enfadonho, eu vou gastar unicamente 1 minuto e meio para falar disso. O que vocês estão vendo aqui é um diagrama, um estudo feito por um francês, em que cada nozinho desse aqui é uma linguagem de programação, desde 1950, a gênese aí da computação, até mais ou menos os dias atuais. E esse grafo, esse diagrama, ele mostra a relação de influência de uma linguagem nas outras. Por exemplo, Fortran, Formula Translator, influenciou Algol, influenciou PL1, também conhecida como a doença fatal. Pascal, criado por Nicholas Wirth, criada para educação, foi a primeira linguagem que eu aprendi aqui na Unicamp. Nós temos N outras linguagens, como Ada, uma homenagem a Ada Lovelace, usada pelo exército americano para programação de sistemas com grande segurança. Smalltalk, criada por Alan Kay, uma das linguagens que foi a difusão da orientação a objetos. Common Lisp, linguagem infernal, só parênteses, a linguagem da inteligência artificial, em uso até hoje, inclusive serve para automatização de alguns softwares de CAD. Nós temos Java, um tremendo sucesso, e hoje é o carro-chefe do desenvolvimento mundial, e N outras linguagens aí. Só nos primeiros 20 anos de computação surgiram mais ou menos 2.000 linguagens de programação diferentes. É impossível saber todos, em algumas das palestras eu tento fazer uma análise de critérios para você escolher linguagens de programação que você possa estudar ou aprender. Mas eu gostaria de fechar essa apresentação com uma retrospectiva rápida
sobre as décadas e linguagens de programação e sistemas operacionais que surgiram ao longo das décadas. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Primeiro, Plan Calcul, criada por Konrad Zuse na Alemanha na década de 40. Não chegou a ser efetivamente implementada. Logo depois disso, Fortran e Lisp, ambas de extremo sucesso, utilizadas na prática para a construção de sistemas até hoje em dia. Depois, na década de 60, COBOL, Simula. Simula foi criada por Christian Nygaard. Ele é tido como o pai da orientação a objetos, ele criou o conceito de herança. Ele esteve na Unicamp, eu fiz um curso com ele em 94, infelizmente ele já faleceu. BASIC, criada para ensino e a linguagem que alavancou a Microsoft. Bill Gates programou em BASIC no Altair para fazer o lançamento lá do seu primeiro produto. Logo, criada por Simul Papert, voltada para a educação, utilizada também até hoje. Depois a gente teve, na década de 70, Pascal, pelo Nicholas Wirth, C, pelo Dennis Rich, Smalltalk, por Alan Kay, Prolog, não sei quem criou Prolog, mas é utilizado até hoje também. Inclusive, nessa área de web semântica, um dos bancos de dados, chamado Allegro Graph, ele é implementado parcialmente em Prolog e em Lisp. Ada, C++, Perl, SQL. Depois, na década de 90, nós tivemos várias linguagens, algumas que só decolaram um pouquinho depois, como, por exemplo, Ruby, que acabou decolando nos anos 2000, nos últimos 10 anos, C#, Scala e etc. E agora, na fronteira aí, na próxima década, a gente está vendo Go, uma iniciativa do Google de uma nova linguagem para fazer uma tentativa de substituição do C. O interessante é que um dos indivíduos que estão trabalhando em Go é um senhor muito famoso chamado Ken Thompson, que foi um dos co-criadores do Unix na década de 70. Ken Thompson está vivo e trabalhando no Google. Muito bem. Aqui é um apanhado, um site chamado Taiobi, que ele faz um pupurri de popularidade de linguagens de programação. E aí, todo ano que eu dava uma palestra, desde 2004, eu pegava uma versão atualizada disso. Então, era interessante que eu comecei a ver esse gráfico mais ou menos por aqui. E aí, eu fui observando surpresas, como esse fenômeno aqui, chamado iPod, iPad, lojinha de aplicações da Apple, que é o crescimento de Objective-C, que era praticamente inexpressiva e hoje em dia está entre a terceira linguagem mais popular. Tinham muitas coisas para falarem, mas a minha meia hora já passou. Por isso, eu gostaria de agradecer muito a organização desse evento, em particular a pessoa do Rubens Queiroz. Eu espero que essa palestra tenha sido pelo menos 10% de entretenimento do que uma palestra do Rubens Queiroz é de entretenimento para mim. Se ela foi, eu atingi meu objetivo. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, desejar que amanhã vocês tenham um excelente evento. Muito obrigado, boa noite.